Oi pessoal, essa é a apresentação do meu MVP, que é um sistema dividido em três componentes. Um componente é o componente de autenticação e gestão de usuários, no qual eu usei o Keycloak para adicionar usuários que têm acesso às APIs e autenticar também por token JWT. E dois componentes em Python, né, usando Fast API e banco de dados Postgre. Né? Então, no caso do componente de autenticação, eu usei esse componente, o Keycloak, que é um software open source para gestão de usuários e autenticação também por token. Por exemplo, aqui no Get Started, você tem aqui a implementação por Docker. Então, com esse simples código aqui, você seta aqui o seu admin principal, né, o super admin do servidor. E aí com isso também a gente já prepara no Dockerfile e no Docker Compose para rodar. Então quando a gente roda o Docker, ele já vem para a porta 8080 e aqui com as credenciais de superadmin, né, a gente consegue criar o Helm, que é uma tenante no qual a gente consegue controlar diferentes tipos de usuários e clientes. E para cada Helm a gente cria um client e um usuário, né? Então no client a gente define as propriedades como secret key, o escopo, e em usuários a gente cria cada usuário que vai ter acesso ao sistema e às APIs. Então essa é a API externa para autenticar os usuários, que já está rodando aqui na porta 80. E aí na porta 8000 eu tenho o serviço de usuário e na porta 8001 o serviço de notificação. Então no serviço de usuário eu implementei 4 métodos e no serviço de autenticação eu também implementei 4 métodos. Né? O objetivo do sistema é autenticar o usuário com segurança e poder criar notificações para esse usuário. Então o primeiro passo aqui é autenticar a API com o usuário que a gente criou no Keycloak. Então, uma vez autenticado, eu posso fechar. E agora eu posso testar o método post, na qual eu vou inserir um usuário, um remetente aqui de notificação. Né? Então aqui eu posso experimentar. Vou adicionar assim mesmo para efeito de teste, rapidinho. Então eu vou executar. Quando eu executo, né, eu já tenho o retorno certinho do ID que foi criado para esse usuário. E também aqui, ó, o ID do Keycloak, né, o ID desse mesmo usuário de API lá no Keycloak. Então aqui o post está funcionando. Eu posso pegar agora esse ID de usuário aqui, usar no método get, esse mesmo ID. Então quando eu pesquiso por ele eu já retorno ele aqui. Eu tenho o método put também, para poder atualizar esse remetente. Então aqui eu posso atualizar agora para José e colocar um e-mail. E aí atualizando, ele já atualiza aqui. E a gente pode verificar também fazendo aqui o get novamente. Então já atualizou aqui. Então a gente pode também excluir. Então para excluir, é passar o ID que a gente criou, no caso usuário 6. E aqui a gente excluiu o usuário. Se eu tentar novamente, né, não tem mais usuário, então ele me dá um erro aqui. O módulo de notificações é parecido, então a gente autentica aqui em cima, no caso user1 e user1. Pronto, estou logado. Com isso a gente pode
tentar criar uma notificação. Então, primeiro eu vou tentar criar uma notificação aqui. Se eu tento passar um ID que não existe, como por exemplo aquele último que eu apaguei, ele também não vai deixar. Vou criar um novo usuário aqui. Ó, agora eu tenho um novo usuário. E aí sim, a partir do momento que eu tenho um novo usuário, eu posso alocar aqui e executar. E agora ele criou uma notificação para esse usuário. Assim como o módulo de usuário, eu posso buscar aqui as notificações pelo ID do usuário. Então no caso foi o 7. E aí quando eu executo eu tenho aqui as mensagens que estão aqui endereçadas para esse usuário. Também posso editar a notificação, e aí no caso a notificação é de ID2, então eu posso elencar aqui a notificação para editar. D7 tem que ser passado. E aí ele pôde editar de fato aqui a notificação. Se eu vier aqui no método get, já atualizou. E também tem o método excluir aqui das notificações. Então aqui eu vou excluir a notificação de D2. A primeira vez que eu vou tentar, ela exclui corretamente, e aí na segunda vez não vai excluir. E é isso, pessoal. Esse pequeno sistema aqui, dividido em 3 componentes, para controlar a autenticação facilmente do acesso à API e dali poder cadastrar os remetentes e as notificações que esses remetentes vão enviar ou receber. Depois a gente pode conectar aqui numa fila ou em outro microserviço para poder enviar as notificações e tratar os status das notificações. É isso, pessoal. Obrigado.